desfrutar da idade nova, porque isso é uma bênção, né? É uma dádiva do Senhor. E que bom que você está aqui hoje para receber o que Deus quer falar ao seu coração. Eu confesso que a palavra sempre ela causa um impacto muito especial na minha vida, porque antes de pregar, eu recebo essa palavra da parte de Deus, e é tão gostoso, porque como nós falávamos no passado, os antigos pregadores, dos quais eu me incluo, afinal de contas são mais de 20 anos sobre o altar, quase 30 anos da minha vida na obra de Deus, a palavra corta para os dois lados. A palavra não corta apenas quando eu prego, mas a palavra, quando eu a recebo, ela também corta a minha vida. Enquanto eu estou falando aqui, Deus também fala ao meu coração. E o Espírito Santo de Deus falava muito comigo nessa noite passada, enquanto eu estudava, acerca de como Deus nos encoraja, como um sonho nasce, como uma oportunidade ganha vida, como um milagre acontece. E é tão gostoso quando nós entendemos tudo isso. É tão gostoso quando nós temos o conhecimento de como Deus atua, de como Deus age. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Como nascem os sonhos? Ou melhor dizendo, como nós realizamos um sonho que nasceu no coração de Deus e foi colocado no nosso coração. Como que você vai vencer aquela batalha? Como que você vai vencer aquela guerra? Como que você vai alcançar os seus objetivos? O tema desta noite, força e coragem através da fé. Em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, o Senhor diz assim: não te mandei eu? O Senhor faz uma pergunta. Ele diz, eu não te mandei? Eu não falei com você? Eu não disse para você? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Eu queria hoje falar com você acerca da força e da coragem que nós recebemos através da fé, através da instrução divina, através da direção bíblica, através do Espírito Santo de Deus. A força e a coragem para nós avançarmos, a força e a coragem para nós não desistirmos de nada, a força e a coragem para nós enfrentarmos as guerras que nós enfrentamos na vida, se ela não for por meio da fé, nós não resistimos, nós não aguentamos. Uma coisa muito errada que eu vejo as pessoas falando, dizendo assim, onde já se viu um cristão com depressão? Tudo agora é depressão, a pessoa está com depressão, isso é frescura. Deixa eu falar uma coisa, se mesmo um cristão, se ele não for revestido desta autoridade da fé, mesmo um cristão, se ele não mover a vida dele debaixo da direção do Senhor, a ansiedade toma conta do coração, a depressão pode alcançar a vida dessa pessoa, porque humanamente falando, somos frágeis. Humanamente falando, nós somos limitados. Todos nós temos limitações humanas. Todos nós, ao nos depararmos com algo que parece superior, todas as vezes que nós humanamente nos deparamos com uma adversidade, a tendência humana é ter medo. A tendência humana é fraquejar na hora da luta, na hora da guerra, na hora da dificuldade. Então, como que eu posso enfrentar, como que eu posso resistir, como que eu posso acreditar em algo maior, como eu posso avançar quando tudo parece que é contra mim? Quando a fé assume o governo das minhas emoções, quando a fé assume o controle total da minha vida. Se eu deixar
a minha vida ser conduzida, assumida, de fato, pela fé, eu não vou parar nada na minha vida. Se eu deixar que a fé assuma o controle das minhas ações, das minhas emoções, eu vou ter força e coragem e eu vou vencer através da minha fé. Em Efésios, Paulo fala algo para a gente analisar com bastante carinho. Ele diz assim: quanto ao mais, quanto à vida, quanto a tudo, quanto às lutas, dificuldades, sonhos, projetos, a perspectiva de um futuro melhor, quanto ao mais, ele diz assim: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então Paulo diz assim, olha, há uma vida, a gente vive, a gente faz, acontece, mas quanto ao mais, quanto ao que vai além, quanto ao que mais nós queremos, quanto às guerras que nós enfrentamos, quanto a isso, nós temos que nos fortalecer, diz Paulo, no Senhor e na força que vem dele, no poder que nós recebemos dele, a autoridade que nós recebemos dele. E aí ele diz no 11, e aí, como isso ocorre? Nós nos revestivos de toda a armadura de Deus, ou seja, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, é através da fé que nós somos revestidos. Eu vou mais ou menos simplificar aqui. É como se você colocasse uma armadura, uma proteção, uma blindagem contra toda e qualquer situação contrária. Eu estava assistindo um filme, que na verdade é um documentário de um homem que foi usado malignamente na Colômbia e devastou milhares de famílias, né, com droga no mundo inteiro e a própria Colômbia. E um dos atentados que esse senhor ocorre por conta dele contra uma senhora, ela está dentro de uma joalheria e aí chegam os bandidos, eles batem na porta e aí eles querem entrar e o rapaz não aperta um botão. E aí eles vão um carro, pegam uma marreta, um documentário, eles pegam uma marreta, eles vêm e bum, começam a bater na porta, nos vidros, e nada acontece. Aí eles voltam no carro, pegam umas metralhadoras, e aí eles vêm com aquilo e começam a metralhar o vidro, e a moça se joga no chão, começa a chorar, e nenhuma bala passa aquele vidro. Eles estavam vendo ela, mas eles não a puderam atingir. Eu queria que vocês entendessem que quando nós nos revestimos desta armadura de Deus, é assim que acontece. O inimigo nos vê, mas ele não pode nos atingir. Ele não pode nos atingir, porque a nossa mente ela se torna protegida por Deus. A nossa mente ela se torna blindada por Deus. E aí nós não nos deixamos levar pelas mazelas, pelos maus pensamentos, pelas ciladas que o diabo coloca no nosso caminho. Quantas pessoas, entenda o que eu vou falar, eu falo isso com muita responsabilidade, mas quantas pessoas não atentaram contra a própria vida? Quantas pessoas em um momento de desespero não se jogaram de um prédio? Porque a mente não estava protegida, a cilada entrou. Quantas pessoas não colocam uma arma de fogo na própria cabeça e disparam, dando cabo da própria vida, no momento de desespero? E o pior, algumas não morrem, e às vezes vivem uma vida inteira com sequela, porque a mente não estava protegida, a mente não estava blindada. Então nós devemos nos revestir desta armadura. E o que isso ocorre? Por que isso é importante? Vai nos diferenciar, vai nos revestir de uma força, de uma coragem, de um poder, de uma autoridade, para vencermos as adversidades que nós temos na vida. Mas vocês já perceberam que todo dia, se a gente prestar bastante atenção, a gente tem um problema para enfrentar? Já percebeu isso? Todo dia a gente tem uma situação. Olha, vou falar até com muito carinho sobre isso, mas às vezes o nosso desespero, a nossa preocupação é básica. Muitos, o desespero e a preocupação é básica. É pagar uma conta. É honrar os compromissos da família. Estou falando de coisa sobrenatural, não. Às vezes a dificuldade da maioria de nós é pôr comida dentro de casa.
Às vezes o sonho maior não é uma viagem, passear com a família. Esse talvez seja o sonho do sonho. Às vezes o sonho maior é estar com as contas em dia. Então, quantas vezes nós enfrentamos dificuldade, é um problema que surge, é uma adversidade, e isso vai minando a gente emocionalmente. Isso vai dilacerando a gente, porque todo dia é um problema. Eu não sei se eu pago essa conta, eu não sei se eu pago aquela, eu não sei como é que vai ser hoje, aí está difícil, agora isso, agora tem mais essa conta, aí agora chegou isso, agora a conta de luz veio assim, agora é um problema, agora é aquilo, agora é aquilo. Todo dia a gente tem uma peleja, uma luta para guerrear, uma situação para administrar. Isso vai minando, isso vai gerando esgotamento, isso vai gerando, às vezes, um desânimo na vida. Se nós não nos revestirmos diariamente desta força que vem do Senhor, nós não aguentamos, nós não vamos ter coragem para lidar com as situações, nós vamos jogar a toalha, como se diz no popular. Fora isso que nós lutamos dia a dia, coisas normais, da vida, é um problema em casa, é um problema no relacionamento, é uma situação para administrar, é alguém que se levantou contra nós, foi usado malignamente, é alguém que te perturba todo dia, sabe, que afeta, chega a abala as suas emoções. Tem coisa que você todo dia tem que passar por aquilo, constrangimento, todo dia tem que submeter. Olha, não é fácil. Fora tudo isso, nós ainda enfrentamos o mundo espiritual. Uma guerra espiritual que é travada contra as nossas vidas. Em Efésios 6,12 diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, não é contra pessoas, a Bíblia está falando. Olha o que nós enfrentamos também. Presta atenção nisso aqui. E sim, nossa luta não é contra carne e sangue, e sim, olha contra quem nós lutamos, e sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então, além dessa luta diária, nós enfrentamos também uma guerra que nós não enxergamos, ela é espiritual, contra o mundo tenebroso, dominadores deste mundo, contra os principados, contra potestades, forças espirituais do mal. Olha o que nós enfrentamos todo dia. Você sabe que o mal intenta contra a tua vida, principados, potestades. Às vezes a pessoa, ela não sabe. Eu vou falar uma coisa para vocês, de verdade, não sei quem já teve essa experiência, eu tive algumas vezes na minha vida, estou falando ministerialmente falando. Eu durante muitos anos, hoje já não faço mais. A última vez que eu fui num presídio foi com a bispa, que ela foi fazer um trabalho aqui no presídio, acho que tem uns 4 anos, 3 anos, quantos anos tem a última vez? Uns 4 anos foi a última vez que eu fui num presídio, fazer um trabalho, mas eu fui muito em presídio. Eu fui na extinta FEBEM diversas vezes, eu fui naquele presídio de segurança máxima, Presidente Venceslau, onde ficou o Fernandinho Beiramar, e assim, vocês não têm noção do constrangimento que seja uma figura pastoral, o que a gente passa às vezes, para entrar dentro de um ambiente como esse, você tem que ficar nu, olha, põe a mão em você, mesmo sendo um ministro religioso, é um constrangimento muito grande. Eu durante muitos anos fiz trabalho de capelania dentro de presídio. E quando eu entrava ali, eu me lembro que era como se eu recebesse golpes de soco. Não é assim, Mônica? Oi, você, parece que eu sentia como se... É uma opressão, porque você está dentro do território de Satanás. Eu não sei se você já foi em algum lugar, em algum ambiente, que você entra e fala, meu Deus, está pesado aqui. A gente sente aquela opressão, isso é sério, nós mexemos com o mundo espiritual. Não é brincadeira. Isso aqui não é uma utopia que a gente fala. Isso é verdade. Nós lidamos com o mundo, principados, potestades, tem dominadores, tem o mal prevalece. A gente vê o que ocorre no plano físico.
Uma pessoa que tem a capacidade de abusar de uma criança, a pessoa que tem a capacidade de matar um membro da própria família, a pessoa que tem a capacidade de matar 5, 6 pessoas, enterrar no quintal de casa. A gente vê, às vezes já aconteceu na nossa cidade, perto de nós. A pessoa mata uma pessoa, enterra, bota um cimento por cima. Principados e potestades, nós lidamos com isso todo dia. É pressão. Sabe, uma vez eu falei para uma senhora, ela não gostou. Eu disse, olha, você tem que estar preparado espiritualmente para entrar nesse mundo, para entrar, para lutar contra isso. Porque às vezes o fato de você se meter com determinadas coisas, você vai mexer com o mundo espiritual. E se você não estiver preparado espiritualmente, a sua vida se rebenta, você não aguenta. Porque vem principado, vem potestade, vem levante do inimigo, vem situações contrárias. Como eu me protejo disso? Como eu guardo a minha mente para não ficar abalado? Como eu protejo a minha mente para não me voltar contra as coisas de Deus? Como eu protejo a minha mente para não me revoltar contra Deus? Eu tenho que me revestir desta autoridade, eu tenho que me revestir desta armadura, eu tenho que me revestir da minha fé e usar a minha fé para vencer tudo isso. Mas vou falar para vocês, quantas vezes eu saía de um presídio, ficava 2 dias com dor no corpo, bispo, isso aí você está de brincadeira. Não estou brincando, porque era como se eu levasse socos, golpes, pancadas, isso revestido com a blindagem de Deus, porque eu não estava ali por vontade própria, estava ali prestando um serviço ao reino. É diferente você ir num hospital, você ir num presídio, é diferente, é outro universo espiritualmente falando. Então, aí a gente vê que a Bíblia fala que o mundo é tenebroso, é força espiritual, é região celestial, é luta, é guerra, tudo isso contra nós. Como que eu vou lidar com todas essas situações na minha vida, se eu não estiver revestido da autoridade de Deus? Eu não vou aguentar. E aí a gente vê pessoas na obra de Deus que não estão aguentando. Porque fora o problema diário, que é em casa, é luta, às vezes é dentro de casa, um marido, né, que ainda não é convertido, todo dia, o mesmo problema. Às vezes é um filho, né, que já está numa idade madura, traz todo dia um problema, e a guerra, não respeita, e peita pai, e peita mãe, e xinga pai, e xinga mãe, e bate no irmão, e não sei o que lá. Mas são guerras naturais que a gente enfrenta. Agora você imagina você trazendo isso para o mundo espiritual ainda, principados e potestades. Como que eu vou suportar tudo isso? Por isso Deus, quando fala para Josué, ele diz, eu não te mandei ser forte e corajoso. Olha Josué 1,9, não te mandei eu ser forte e corajoso? Não falei para você não temer, não se espantar, porque eu sou com você? Por onde você andar eu sou com você? Então, diversas vezes nós vamos encontrar na palavra de Deus essa instrução bíblica, essa orientação bíblica, o Senhor nos mostrando como nós vamos lidar com estas situações. Tem que ser através da fé. Então, qual é a arma que a maioria das pessoas usam? Vamos lá. Eu vou usar a minha força de vontade, eu vou usar o meu ânimo, eu vou usar a minha expertise, eu vou usar a minha força de vontade, eu sou uma pessoa que eu sou muito batalhador, sou muito guerreiro, eu quero muito, eu vou fazer, eu vou. Mas não é assim. É fundamental entender que em algumas situações, se nós não usarmos a nossa fé, a gente não vai ter força para lutar contra aquilo que está contra nós. Você tem que entender que tem coisa na sua vida, que se você for de peito aberto, você não aguenta. Você tem que entender que existem guerras, se você for lutar humanamente falando, você vai perder, você vai fracassar. Então, como eu luto, como eu enfrento tudo isso? Através da fé, revestido do poder, revestido da unção, revestido da autoridade de Deus que está sobre a minha vida. Por isso Paulo, entendendo tudo isso,
Paulo, quando ele percebe que durante muito tempo ele lutou contra Deus na sua carne, ele recalcitrou contra os aguilhões, ele lutou contra Deus, ele entende, e aí ele vem e ele escreve uma carta para a igreja de Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, aí ele diz assim: porque as armas do nosso exército, da nossa milícia, ele diz assim, não são carnais. Nós não podemos usar armas carnais, e sim poderosas em Deus. Essas armas poderosas em Deus é que vão destruir fortaleza, é que vai anular o sofisma e vencer tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas. Está aqui, segundo aos Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas que nós temos não podem ser carnais. Tem que ser armas poderosas em Deus. Então, às vezes a gente pensa que é na força do nosso braço, é na nossa humanidade, é na nossa... Não é, às vezes, eu tenho falado isso aqui, a gente vai vencer uma luta, uma batalha, não é com a força do braço, é com a força do joelho, é de joelho aos pés do Senhor. Às vezes a gente acha que a gente vai resolver uma situação indo lá, confrontando, enfrentando. Não, a gente vai resolver debaixo de oração. Às vezes você é caluniado, fala contra você, qual é a vontade que dá? Às vezes a gente tem vontade na carne de ir, fazer e acontecer, mas dessa forma é uma arma carnal. Nós vamos usar o nosso joelho, vamos orar, vamos apresentar diante de Deus, vamos nos revestir desta autoridade, vamos invocar o céu, vamos invocar miríades de anjos, vamos invocar aquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, que disse... Não te disse eu ser forte e corajoso porque eu vou estar com você? Então é nessa hora que nós trazemos Deus para a nossa guerra. Então traga Deus para a sua batalha. Traga Deus para esta encrenca que você está enfrentando. Traga Deus para este sonho que você tem. Coloca Deus no campo de batalha, no seu lugar. Sai de cena e deixa Deus lutar a tua batalha, deixa Deus lutar a tua guerra, deixa Deus lutar por você. Porque Ele quer pelejar por você, por mim, por cada um de nós. Ele quer lutar por nós. Ele quer lutar por nós. Deus quer lutar por você. Louvado seja Deus. Então, olha o versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Olha o 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento, contra o poder de Deus. E como que eu faço isso, bispo? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, protegendo o meu pensamento, ou seja, não é um pensamento carnal, eu vou usar uma arma espiritual. Proteja os seus pensamentos. Porque sabe qual é o nosso maior inimigo? O nosso próprio pensamento. A gente pensa demais, gente, muita bobagem. Tem hora que a gente está pensando. Se você parar para pensar no que você está pensando, você vai entender o que eu estou falando. Deu para entender? É louco ou não? Se você parar para pensar no que você está pensando, você vai ver que às vezes você está pensando errado. Porque a gente está pensando errado. A nossa carne. O medo. Então você precisa entender isso aqui. Bispo, como que eu vou lutar? Porque é ímpio, é dificuldade, é tanta luta. Usa as armas espirituais. Quais são? Oração é uma arma espiritual. Oração é uma arma espiritual. Apresenta, coloca diante de Deus a sua queixa, coloca diante dele a sua luta, coloca diante dele a sua necessidade, coloca diante dele a sua dificuldade, coloca diante dele. Você tem que se revestir desta armadura. Como que eu vou fazer? Olha Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Porque se a gente vence uma batalha, a gente está exausto, gente. Você já sentiu isso, não? Assim, eu estou cansado. Meu. Você venceu, mas você está esgotado. Você venceu, mas você fala assim, moço, não, mas deu tudo certo, mas no fim deu tudo certo. Mas não é que no fim deu tudo certo, mas eu estou arrebentado. Deu tudo certo, mas sabe quando eu estou que não me aguento mais, olha, eu estou cansado disso.
No fim conseguimos pagar todas as contas do mês. Ai, graças a Deus. No fim, faltou a conta de água, de luz, mas atrasou, mas não cortou, sabe? Ia cortar, mas no último dia pagou. E o cara estava no poste, eu paguei. E foi, no fim deu tudo certo. Mas está cansado. Está cansada. Por isso a Bíblia diz, você tem que vencer e permanecer inabalável. Dizer assim, eu estou vencendo, eu estou bem, Deus está fazendo, Deus está manifestando a bênção. É assim que tem que ser. A gente tem que apagar os dardos do inimigo antes que ele penetre a nossa mente. Olha aqui, 16, embraçando sempre o escudo da fé, sempre tem que ser café, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, como isso acontece? Nós precisamos desta força que vem de Deus. Eu queria que você colocasse a mão na tua consciência, entendesse que para você alcançar, seja qual for o objetivo na sua vida, você precisa estar revestido da autoridade de Deus. Você precisa se revestir da autoridade de Deus, senão o mau pensamento toma conta de você. Entenda com carinho, tá? O que o Espírito de Deus vai falar ao teu coração agora. Mas talvez você esteja o tempo todo alimentando maus pensamentos e não percebe. Talvez na sua mente só vem pensamento equivocado, bobagem, pensamento errado, você só dá vida a pensamento errado, você só vive debaixo de pensamento errado, e você não está percebendo que você não está usando o escudo da fé para derrubar os dardos do inimigo. Talvez a tua mente é um campo de batalha onde você já é derrotado. Porque a gente não é derrotado, escuta o que eu vou te falar pelo Espírito de Deus, nós não somos derrotados quando nós estamos lutando as guerras. Você não é derrotado quando você está fazendo, está em atividade, está orando, está se movendo por fé, o mundo está caindo, mas você está ali lutando com todas as suas forças. Você não é derrotado aí. Você é derrotado quando você começa a criar na tua mente uma perspectiva de que não vai dar certo. Aí você é derrotado. É quando você começa a criar mentalmente que não vai dar certo, eu sou fracassado, eu sabia que não ia dar certo, o que estão pensando de mim, estão falando de mim, fizeram isso contra a minha vida, e agora levantou isso. Quando você dá lugar a esses pensamentos, você é derrotado. Aí você é derrotado. Aí nessa hora você perdeu. Quando que a gente perde? Quando que a gente se entrega, demonstra que nós não estamos vivendo por fé? Quando o mau pensamento toma conta do nosso coração. Por que pode nos fazer um mortal, amados? De verdade, o que alguém pode tirar de você? Sabe o que alguém pode tirar de mim? Absolutamente nada. Porque nada é meu, tudo é de Deus. Eu estou falando para você, são 20 anos. Você sabe que há 20 anos tem pessoas esperando a nossa igreja fechar. Há 20 anos que nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, eu vejo pessoas falando, essa igreja não sei o que lá, e fala mal, e daqui a pouco a pessoa fala mal, daqui a pouco essa igreja não existe mais. Ao longo desses 20 anos, o que eu já vi de gente falar bobagem, nunca pisaram o pé aqui para ver que Deus está nesse lugar, mas já falaram mal. Quantas vezes ao longo desses 20 anos intentaram contra as pessoas daqui, contra membros dessa igreja? Ao longo desses 20 anos, quantas vezes pessoas da nossa igreja foram encurraladas num canto por alguém, receberam uma ligação de alguém, falando mal contra a igreja, falando mal contra nós, inventando coisas. Quantas vezes ao longo desses 20 anos? Nós estamos aqui. 20 anos depois. Às vezes com o mundo espiritual, principados e potestades, querendo a implosão da igreja. Nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque nós estamos realizando uma grande obra, não dá para parar, não dá para perder tempo com essas coisas. Mas na vida pessoal, quantas vezes você perde tempo com que você não precisa perder tempo? Você não precisa perder tempo. Desses relatos, hoje, às 3 horas, postaram o relato do pastor Rogério, vai lá e assiste. Da pastora Fabiana. Veja o que Deus fez, veja a situação. Amados,
Os testemunhos falam por si, não é a igreja, são os testemunhos. Agora, tudo isso, nós nos movemos por fé ao longo de todos esses anos. Foi a fé que fez prevalecer, foi a fé que venceu. Quando é que nós perdemos? Quando a nossa mente é corrompida por um dardo do maligno. Quando o dardo passa, quando eu vi esse documentário, achei muito interessante. O cara veio com uma marreta e ele batia, bum, a mão tremia. A mão tremia, ele disse, não vai. Na terceira, quarta marretada, ele disse, não quebra. Ele vai no carro, ele vem com uma metralhadora. Quando a senhora vê, ela se joga no chão, ela começa a se debater, gritar, e ele vem com outro companheiro e com aquela metralhadora. O vidro ficou arranhado, mas não passou uma bala. A nossa mente, às vezes, ela fica atordoada. Você fala, meu Deus, é tanta pancada, você fica atordoado. Mas não pode passar o dardo do inimigo. Ele não pode passar, ele pode te deixar até atordoado, mas ele não pode passar. A gente tem que proteger a nossa mente com a nossa fé. E como eu faço isso, Senhor? O Senhor está no controle, Senhor, eu não vou alimentar. Aí vem aquele pensamento, não vou alimentar esse pensamento. Mas não vou alimentar esse pensamento. Mas a minha vontade é de dizer, Senhor, eu confio em Ti, vou ser forte, vou ser corajoso. E aí a gente começa a ensinar para a nossa mente. Eu vou te mostrar mais ou menos como funciona, para você perceber onde a derrota entra. Como a gente tem um pensamento equivocado. Olha só, Juízes 6:11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Ebiesrita. E Gideão, o seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então, versículo 12, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, olha a visão de Deus a respeito dos seus filhos. O Senhor é contigo, homem. Essa é a visão de Deus. Quando Deus olha para você, Mônica, Deus vê uma mulher valente. Quando Deus olha para você, Sérgio, Deus vê em você um homem valente. Ok? Quando Deus olha para você, Milton, Deus vê o quê? Um homem valente. É assim que Deus vê. Forte e valente. O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão, olha uma pessoa cuja mente, todos os dardos do inimigo já passaram. Então, olha só, respondeu Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Se Deus é comigo, por que eu estou passando por isso então? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor, olha a visão, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Isso aqui é o que ocorre às vezes na mente do povo de Deus. Eu não valho nada. Eu tenho um pensamento que parece que eu só nasci para levar a pancada da vida. Minha vida é uma desgraça, minha vida é uma droga, minha vida é um inferno. Isso não pode, essa palavra não pode estar na tua boca, amado. Essa palavra não pode estar no coração de minha vida é um inferno, minha vida é uma desgraça. Peça perdão para Deus, por favor. Peça perdão para Deus. Peça perdão porque Ele te perdoa. Porque olha o que acontece no 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, na força do Senhor que está na tua vida, e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha o que Deus fala, olha, vai nessa força, vai, o Senhor é contigo, vence, toma posse, você vai ter a vitória, eu vou te honrar. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família, olha a visão equivocada, humana, a força humana como ela é limitada. Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. E eu, o menor da casa de meu pai. Eu não sou ninguém. Lá da minha família eu sou o pior de todos. É o que ele está falando. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas
como se fossem um só homem. Você vê a visão errada e Deus fortalecendo. O que eu quero te dizer nessa noite, nesses 7 minutos que eu tenho, antes de encerrar o culto, eu quero dizer para você o seguinte: perceba que só Deus pode nos fortalecer e tirar da nossa mente essa visão equivocada. Enquanto eu estava estudando isso aqui, eu entendi como o Senhor falou ao coração de Gideão, e o Senhor fortaleceu ele mentalmente, emocionalmente falando. O que me leva a entender que o que vai fortalecer você emocionalmente? Deus. O que vai fortalecer as suas emoções? Deus. O que vai fortalecer os seus pensamentos? Deus. Como que Deus faz isso? Através da palavra. Você sabe que a palavra de Deus nos encoraja. Aí eu abro um parênteses para a importância de nós estarmos na casa de Deus. Bispo, o que eu vou fazer toda vez na igreja, quarta e domingo? Você vai para ser instruído e instruída por Deus, para que esta instrução ative a tua fé. Quando Deus fala com Gideão, Deus ativa a fé de Gideão. Quando Deus fala com você e comigo, Ele ativa a nossa fé. Sabe como a maioria dos projetos acontecem? Quando a palavra ativa a nossa fé. Aí você tem coragem para ir lá e tomar aquela decisão, falar com aquela pessoa, agir e Deus faz. Quantos sonhos nasceram ou quantas realizações de sonho se concretizaram quando você veio a um culto, ouviu uma palavra, ela mexeu com você e no dia seguinte você tomou uma decisão. Quantas vezes você estava como Gideão, não vai dar certo, eu não valho nada, não vai dar. Aí você vem num culto e Deus fala, não, vai lá, Deus vai te honrar, Deus vai fazer. Pum, Deus faz. Nós estamos recordando muitos testemunhos ao longo desses 20 anos. Eu me recordei de uma senhora da nossa igreja que estava para fazer um negócio, a compra de um imóvel. E um dia ela veio, trouxe aqui na igreja a planta e me disse, olha, peço para o irmão orar, porque eu estou comprando esse apartamento aqui, só que o apartamento não condizia com o tamanho da família. Eu falei, mas falta um quarto aí, não falta um quarto aí? Ela olhou, falei, não tem algo maior? Não tem. E aí ela tomou posse da palavra, veio num outro culto, Deus falou, tomou posse. Ela foi, procurou a pessoa que estava construindo e disse, olha, eu quero esse imóvel aqui. Custava o dobro do preço. Eu quero esse daqui. E sabe o que Deus fez? Deus deu o que ela queria. Sabe por quê? Porque a palavra nos impulsiona. A palavra nos encoraja. Como é que eu vou me fortalecer se eu não venho na igreja ouvir a palavra? Como eu quero me fortalecer se a palavra não está me alimentando? Se todo dia eu me alimento de pensamento errado, gente dizendo que não vai dar, problema, luta, principados, potestades, mundo espiritual, situação se levantando, o inferno se levantando contra a tua vida, e você não para ouvir Deus. Graças a Deus que você está aqui, você para, mas quantos não param para ouvir Deus? Às vezes um culto que você vem, ele é fundamental para alicerçar a sua fé, para uma decisão que você vai tomar e que vai mudar o resto da tua vida. Vai mudar o resto da sua vida. Romanos 10, 17, para não ficar nas minhas palavras. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então, quando nós ouvimos uma mensagem como essa, sabe o que acontece? Mexe com a nossa vida espiritual. Mexe com a nossa vida espiritual. Por isso Paulo nos admoesta, não deixe de congregar. Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Paulo fala, não deixa de congregar, não deixa de ir para a igreja, não deixa de ter comunhão, porque num culto, amados, Deus fala com você, você sai daqui e fala, eu vou tomar essa decisão hoje. Quantas pessoas, num culto, olha, hoje eu vou pôr um fim nesse sofrimento. Quantas pessoas num culto com nome sujo, amanhã eu vou ligar, vou fazer um acordo, Deus vai me honrar, faz uma ligação, recebe um perdão de dívida. Quantas vezes pessoas com dívidas altíssimas, a dívida foi reduzida. Quantas pessoas que tinham receio de ir num banco, ir lá e fazer
um financiamento para a compra de uma casa, eu não vou conseguir pagar, não vai dar certo, e se eu não conseguir pagar, e se eu não conseguir pagar? A pessoa, ela acredita que ela pode pagar um aluguel de R$1.000, que se não pagar é despejado, mas não acredita que pode pagar uma prestação de 900 para ter a casa própria. Misericórdia! Acredita que vai ter condições de pagar a vida inteira, até a morte, um aluguel de R$1.000, mas não acredita que ela pode pagar durante 10, 15, 20 anos uma prestação de 900, ou de 1.500 que seja. Ela não acredita. Mas vem num culto, ouve a palavra ativa a fé, a pessoa sai daqui, vai, as portas se abrem, o milagre acontece. Um irmão nosso de Santos me procurou um dia e disse: bispo, eu não aguento mais. Toda vez que chove, a minha casa enche, a rua enche, eu não posso trabalhar, é bicho rodando para todo lado, eu não aguento, cheiro ruim, eu não aguento. Num culto, Deus falou, tomou uma decisão, procurou uma construtora, disse: quero comprar um apartamento aqui. Levaram ele no andar alto, mostraram, olha isso aqui. Eles, na mente dele, humana, disse: isso aqui é uma fortuna, isso aqui isso aqui eu não posso, isso não é para mim. E a luta. Vai num culto, ouve a palavra, volta lá e fala: eu quero comprar. As coisas acontecem, o dinheiro é liberado, o financiamento sai, a compra é feita. É uma palavra e muda a vida de uma pessoa. Uma palavra e a vida de alguém é transformada. Uma palavra, amados. Foi uma palavra de Deus para Gideão, e a vida dele foi mudada. O que eu quero para encerrar nesses 2 minutos, o que você precisa entender? Que esse é o lugar que Deus fala com você. Esse é o lugar que Deus te traz para te fortalecer, para te encorajar a não desistir. É aqui que sonhos nascem, é nesse endereço. É nesse endereço que famílias são restauradas. É nesse endereço que a pessoa entra e fala: bispo, eu estou aqui, sabe, moro há 20 anos com a minha mulher, eu nunca me casei. É aqui quem ouve a palavra e sai daqui, não vamos casar, vamos para um cartório, acerta a situação, casa, tem dignidade, honra, dá o sobrenome para a mulher, tem dignidade, tem honra, e a vida flui. É aqui que pessoas entram pensando: eu nunca vou fazer uma faculdade, ouve a palavra do altar, vão para uma faculdade, fazem inscrição, fazem uma matrícula, eu não sei como eu vou pagar, Deus provê, vem bolsa, vem desconto, e quando a pessoa percebe, está formado. Me lembro um irmão da igreja um dia, primeiro dia da filha na faculdade, ele me ligou com a voz embargada, eu não sei como é que vai ser, a perna tremia, um homem. Já viu baiano com medo? Baiano com medo é a pior coisa que tem. Treme tudo, a voz. Eu falei: se Deus permitiu, se Deus abriu a porta, vai até o fim. Deus vai honrar, não vai faltar, Deus vai prover. 5 anos depois, aí já viu um baiano valente? O baiano valente estufa o peito, fala grosso. Ô bispo, olha aqui que eu liguei para te dizer uma coisa. Estou pagando agora a última prestação da faculdade. Fala grosso. Já viu um baiano falando grosso? Baiano falando grosso, hein, Edinaldo? É bonito de ver. É bonito de ver um baiano falando grosso. Ô bispo, hoje eu paguei a última prestação. Ô Deus, aí o baiano começa a bair. Aí falei: cuidado para não virar reteté. Mas sabe por quê? Porque a palavra te encoraja. A palavra te motiva. Tem gente que não quer. Um dia eu falei para o irmão da igreja: olha, compra um carro. Meu Deus. Ele disse: minha família não quer. Minha filha não deixa. Meu Deus, ninguém queria. Mas um dia num culto, Deus encoraja. O genro pega, vai lá para Santo São Vicente, vem com o carro, pergunta se quer andar a pé hoje. Porque a palavra encoraja. A palavra encoraja.
A palavra motiva. A palavra tira o medo. A palavra tira a dúvida e coloca força. A palavra ativa a fé. Eu encerro com Efésios 6:18 e os Salmos 138. Efésios 6:18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A nossa arma é essa, amado. Como é que eu vou lutar? Ora, amado. Vem no culto, Deus falou, sai orando, toma atitude. Eu falei aqui domingo, Deus falou com você, não ouça mais ninguém. Vai naquilo que Deus te falou. Deus já falou comigo, com todo respeito. Deus falou, Deus testificou, Deus já falou 50 vezes. Eu tenho que entender o que Deus está falando. Deus vai te honrar. Você tem que agir, Deus vai honrar. Eu encerro agora com o Salmo 138:3, que diz: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha. Quando a gente clama, Deus nos dá uma força, uma coragem, amados, que só a palavra de Deus proporciona. Se você já teve alguma bênção na vida, posso te falar, foi porque nesse momento você agiu com fé. Foi porque você acreditou na palavra e você fez, Deus abriu o mar. Você ouviu a palavra, Deus falou no seu coração, você foi lá e o milagre aconteceu. Eu quero encerrar dizendo isso para você. Continua ouvindo Deus. E continua ativando a tua fé através da palavra de Deus, que nada te será impossível. Nada te será impossível. Se você quer ver o favor de Deus na sua vida, ouça a palavra, ative a sua fé e você vai ver. Não tem nada que Deus não possa acontecer. Ao longo desses 20 anos, o que eu já vi de gente entrar no gabinete: bispo, eu quero falar com você porque eu vou casar, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, e a bispa fala: marca a data. Eu não posso enumerar quantos casamentos nós já fizemos aqui, foram muitos. A pessoa não tinha dinheiro nem para pagar o cartório. Bispo, eu quero casar, vai ser só no cartório. Só que eu não sei como vai ser. A bispa, marca a data, Deus surpreende. Vem festa, vem bolo, vem salgadinho, vem batatinha. O maior erro que o ser humano pode cometer na vida é fazer um casamento e não ter batatinha. Batatinha combina com o casamento, aquela batatinha cozida. O casamento do meu filho não foi bom, não tinha batatinha. Faltou batatinha. Que festa boa com aquela batatinha com vinagrete. É ou não é? Antigamente a diaconisa Carmen fazia festa boa, festa do casamento do filho dela. Lembra, pastor Rogério? Tinha batatinha. Um balde de batatinha. A gente pegava no balde com a mão. Deus dá tudo, Deus dá provisão, Deus manda tudo. Teu casamento teve batatinha, Ricardo? Não, foi estrogonofe. Não foi casamento bom. Casamento bom é com batatinha. Deus, o seu teve batatinha, doutora Hanna? Ah, o seu teve medalhão de filé mignon. Medalhão de filé mignon. É batatinha. O seu teve batatinha, doutora Ana? Também não teve. Ah, vocês não sabem fazer casamento. O seu teve, pastor Rogério? O seu teve. Você sabe fazer casamento. O seu teve. Esse sabe fazer casamento. Aprendeu com a diaconisa Carmen. Sabe fazer. Quem casar tem que ter batatinha. O nosso não teve, casamento de pobre. Não tem batatinha, não é de Deus. Aqui tem coisa mais gostosa que aquela batatinha cozidinha. Tem para você que é metida a comer gourmet. Você entendeu o que Deus falou ao seu coração? Quem é que te fortalece? Deus. Ora, pede direção, pede sabedoria, coloca o pé na água, o mar vai se abrir, Deus vai fazer. Receba essa palavra no seu coração. Receba essa palavra no seu coração. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Olha, tem um monte de gente aqui. Ô, glória, quero saber se no casamento de vocês teve batatinha. Quero saber se teve batatinha. Vamos orar ao Senhor nessa hora? Vamos?
porque o nosso Deus é poderoso, amados. Pai, eu quero louvar e bendizer o Teu nome, porque eu sei que quem nos encoraja é a Tua palavra. Quem nos fortalece é a Tua palavra. Quem nos motiva é a Tua palavra, é a Tua voz. É o Senhor quem nos manda ser fortes e corajosos. É o Senhor quem diz, não temas porque eu sou contigo. É o Senhor quem diz, maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. É na Tua palavra que nós somos motivados todos os dias. É na Tua palavra que nós recebemos força para enfrentar qualquer tipo de adversidade. É na Tua palavra que nós somos motivados a avançar diante de qualquer oportunidade. É na Tua palavra. E é nela que nós hoje nos refugiamos. E é nela hoje que nós buscamos amparo e alívio para a nossa alma, para os nossos pensamentos e para os nossos corações. Senhor, que ao sairmos hoje daqui, tenhamos a visão clara, que quando nós lutamos de joelhos, quando nós ativamos a nossa fé através da Tua palavra, nada nos será impossível. Que esta seja, Pai, uma semana de nós usarmos a nossa fé. Se alguém aqui está enfrentando, Pai, uma situação adversa, ó Pai, que ao dobrar dos joelhos deste filho, desta filha, que o Senhor comece a manifestar a vitória, que o inimigo bata em retirada, que o inimigo seja colocado em retirada, que aonde há, Senhor Jesus, lutas, guerras, transtornos, que venha paz, que venha alívio, que o Senhor possa revestir de força, de sabedoria, de poder e de autoridade a mente e o coração do Teu povo. Nós não vamos fugir, nós vamos lutar com as armas que o Senhor nos deu, com a oração, com a nossa fé, com a nossa obediência à Tua palavra, e nós vamos ver o inimigo cair, as muralhas vão cair, e nós vamos prevalecer sobre todo o mal. Senhor, já oramos e intercedemos pela reunião de sábado dos jovens e também pelo culto de domingo. Oh Deus, sabemos que esta igreja, como temos estado aos domingos, vai estar lotada. Domingo agora de uma forma ainda muito mais especial, porque estaremos aqui, depois de 2 anos que não pudemos comemorar o aniversário, estaremos aqui comemorando o 20º ano da Igreja Cristo Vive em Itanhaém. Senhor, já coloca anjos acampados neste lugar desde já. Senhor, toda situação contrária, tudo que quiser se levantar, nós já repreendemos na autoridade do Teu nome. Qualquer empecilho do Teu povo estar aqui, Pai, para que alguém não esteja aqui, nós já destronamos tudo isso. Deus, repreendemos toda ação do mal, teremos uma festa gloriosa, será uma noite de festa, de glória, de poder, onde viremos aqui para receber a Tua palavra, para sermos edificados através da Tua palavra na fé e para avançarmos e vencermos ainda mais em nome de Jesus. E eu declaro que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Deus seja com você e com toda a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Amado, olha.